Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o timão forte no mercado, hein? Matias Rojas, praticamente fechado. Tem novidades. Lucas Veríssimo, cada vez mais perto. Tem mais reforços para chegar e eu vou te falar sobre eles. E também a escalação para o jogo contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá. O Matias Rojas está fechado. Não dá pra gente dizer que ele já é jogador do Timão, porque enquanto não assinar, a gente não pode decretar nada. Mas o negócio está fechado. E aí a gente recebeu informações sobre valores dessa negociação. E não são valores, digamos assim, baixos. Há um investimento muito alto que está sendo feito pelo Corinthians. Por quê? Porque é um jogador que vem de graça. Ele termina o seu contrato com o Racing no final de junho, 27 anos, esse paraguaio, jogador do Racing, que já passou por Lanús, Defensa e Justiça, foi revelado pelo Cerro e que é muito bom de bola, canhoto, meia armador, meia articulador, meia atacante, pode fazer várias funções ali do meio, pode jogar ao lado do Renato Augusto, pode ser um substituto para o Renato Augusto, é um jogador de meia, de meia cancha, de meio campo, que o Corinthians mapeou o mercado e realmente existe uma dificuldade. E esse jogador se destacou no continente nos últimos tempos, vestindo a camisa do Racing, inclusive com propostas ou tentativas, né, de Inter, Botafogo, entre outros clubes. Mas o Corinthians chegou forte e a pedida dele foi aceita pelo Corinthians. O Corinthians fez essa proposta e o staff agora está analisando, mas a tendência é que feche. Na verdade, a informação que eu recebi hoje é que o negócio está fechado, está tudo certo, apenas questões burocráticas aí para definir e elaborar o contrato e ele poder ser anunciado. Mais de 40 milhões de reais o investimento nesses 4 anos. Por quê? Porque se você compor luvas, salários, bonificação, tudo, vai dar um montante de cerca de 800 mil reais por mês nesses 4 anos. O Corinthians não precisa pagar nada para tirá-lo de algum clube, então isso aumenta o valor que ele precisa despender. Diluído mensalmente, ao final desses 4 anos você tem um investimento de mais de 40 milhões de reais. Um jogador que tem uma idade é jovem ainda, mas não é aquele jogador que você tem a certeza de fazer uma revenda. Então, é um investimento no benefício esportivo, no patrimônio do clube, não necessariamente para você reaver esse valor investido lá na frente. Vocês estão me entendendo? 27 anos, depois de 4 anos ele vai ter 31, mas a ideia não é investir para vender, a ideia é investir no patrimônio do clube e por isso esse valor que não é dado de uma vez só, né, ele é diluído mensalmente dentro da folha de pagamento. Matias Rojas deve ser confirmado a qualquer momento como novo reforço do Corinthians. Vamos lá, tem mais. Lucas Veríssimo, jogador do Benfica, esse viria por empréstimo. O Veríssimo até já trouxe informações aqui recentes, ele tem o interesse do Flamengo também. Mas o Corinthians está muito mais próximo, muito mais avançado com o zagueiro, que ainda vai aguardar uma oferta, uma possibilidade da Europa na metade do ano. Ele não quer permanecer no Benfica nesse momento, nessa temporada, nessa próxima temporada, porque ele perdeu espaço. Ele teve uma lesão séria, né? Já falei sobre isso antes da Copa do Mundo, um ano antes da Copa do Mundo, porque ele seria um jogador especulado em seleção brasileira, tem 27 anos. E ele quer voltar a estar no radar e sabe que voltando para o Brasil, ainda mais no Corinthians, se destacando, ele tem essa possibilidade. Então está conversando com o Corinthians já há algum tempo e a ideia é que ele venha por empréstimo e aí tem que ver o prazo, se até o final do ano, se por mais um ano, né, até metade do ano que vem e tudo mais, mas ele aguarda ainda a metade da temporada, a janela de transferências na Europa, para saber se tem alguma coisa por lá. Não tendo, ele vem ao Corinthians por empréstimo, porque isso está praticamente acertado com o zagueiro Lucas Veríssimo. E os outros reforços são os 2 jogadores que eu já falei para vocês, mas que existe um namoro verdadeiramente. Jogadores que estão, não digo encaminhados, mas bem conversados com a dupla Grenal, o colombiano Gustavo Cuéllar e o atacante Michael. Michael do Al Hilal, Cuéllar do Al Hilal, os 2 ex-flamengos, o Michael com o Grêmio, Cuéllar com o Inter. O Corinthians sim monitora esses jogadores. São jogadores que, enfim, são considerados como interessantes para reforçar o elenco, um para o meio-campo, outro para o ataque, e seria no sentido também de empréstimo, porque eles têm contrato. O Michael até 2025, Cuéllar até 2024. Cuéllar 30 anos, Michael 27. Nesses casos, apenas conversa, tá?
para saber qual a situação, se o Al Hilal empresta, e vai depender da vontade dos jogadores também. Por isso que daqui a pouco o Corinthians pode botar uma água no chope tanto do Inter quanto do Grêmio. Se os jogadores já tiverem uma palavra dada, né, para esses clubes. O Michael, eu sei que tem conversado constantemente com o Renato Gaúcho pela relação que eles criaram no Flamengo. O Cuejar é uma conversa do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que encabeça a negociação e eles estiveram muito próximos. Faltou só a liberação do Al Hilal, promessa de que seria feita nessa janela do meio do ano. Então existe um encaminhamento. Agora, não tem nada assinado, não tem nada confirmado. O Corinthians está monitorando essa situação para obter esses dois jogadores. Esses dois eu diria que é mais difícil. Agora, o Lucas Veríssimo está praticamente, né, bem avançado, depende se ele não vai ter outro tipo de proposta. Em relação a Flamengo e Corinthians, o Corinthians está tendo a prioridade nesse momento. E o Matias Rojas, a informação que eu recebi é que está fechado. Então é questão de tempo aí para anunciar. Seria o primeiro grande reforço dessa janela. Corinthians que vai mudando a sua cara, a sua fotografia. Por exemplo, entre os relacionados para jogar contra o Atlético Mineiro, o Cantillo, Victor Cantillo, colombiano, está fora. Segundo a assessoria, por um desconforto na coxa. Mas ele não tem sido utilizado, não tem sido aproveitado, está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Já é um nome, além do Júnior Moraes, do Dudu Queiroz, de outros tantos aí, o Balbuena, que estão fora de combate. E entre os relacionados, Renato Augusto. Será que o Renato vai ser titular? Ele que ganhou alguns minutos contra o Fluminense, entrou e criou aquele brilho técnico no meio-campo, deu passe lateral para o Fagner, que cruzou para o Roger Guedes fazer o segundo gol do time, o segundo dele na partida. O Renato que entrou ali há 26 minutos na vaga do Maicon. A grande tendência é que ele comece no banco mais uma vez. E que aí o Luxemburgo monte aquele time que praticamente o mesmo, né, que começou, ou praticamente não, o mesmo que começou contra o Fluminense, com o Bruno Mendes na direita, apesar do Fagner ter entrado bem, mas eu não me surpreenderia se o Fagner fosse titular, mas eu acho que a segurança defensiva que o Bruno Mendes deu deve ser um trunfo, até para deixar o Fagner para segundo tempo, deixar o Renato para segundo tempo, no momento em que daqui a pouco o jogo, né, se constrói de outra forma. Então, Bruno Mendes, Matheus Bidu, que fez um jogaço contra o Flu, e a dupla de zaga Gil e Murilo, com Cássio no gol, que fez um grande jogo contra o Flu também. Meio de campo, Rony, mantido, né? Leão de chácara ali, protegendo a defesa, daquele jeito dele, né? Marcando todo mundo. Maicon, Fausto Vera, Adson, Yuri e Roger. Esse deve ser o time que vai começar o jogo contra o Galo. Mas eu não me surpreenderia, não seria assim, meu Deus do céu, se o Fagner começasse esse jogo e o Renato Augusto também no meio. Só que como eu acho que esses dois jogadores, o Fagner tá voltando a ter confiança e o Renato tá voltando de lesão e entrou apenas num jogo anterior, né? Então, se você botar o Renato agora, eu acho que você né, acaba sofrendo para tirá-lo nos 15, 20 minutos do segundo tempo, talvez seja o ideal deixá-lo para o decorrer da partida. A tendência é que a escalação seja a mesma que começou contra o Flu e com essas forças, essas valências entrando no segundo tempo. E aí, dá para passar pelo Galo? 2-0 e levar para os pênaltis? 3 gols de diferença? O time está embalado, está confiante. A gente sente isso, né? Que a vitória contra o Fluminense ela deu uma outra perspectiva. Eu acho que, como eu já disse para vocês, eu não sei se o Corinthians consegue a classificação, porque pela vantagem do Galo não vai ser uma missão fácil. Agora, que se o Corinthians entregar ao seu torcedor exatamente essa raça mostrada no jogo contra o Flu, que teve mais a bola, que tocou para lá e para cá e tal, e a efetividade foi toda do Corinthians, a pegada, a competitividade foi toda do Corinthians. Se isso acontecer no jogo contra o Atlético Mineiro, independentemente do resultado, o torcedor vai aplaudir. Se fez 1-0, ganhou por 2-1, se ganhou por 2-0, caiu nos pênaltis, se empatou por 1-1, mas jogou, lutou e tudo mais, e caiu para um adversário que foi melhor ou que mereceu o resultado, tenho certeza que o torcedor vai aplaudir. O que, obviamente, o torcedor não vai aceitar é uma resignação. É simplesmente um conformismo, e isso o torcedor não aceita. Então, estou confiante para que a postura, pelo menos, seja diferente. Já foi no jogo contra o Flamengo, apesar da derrota. Foi no jogo contra o Flu, e aí venceu. E provavelmente vai ser no jogo contra o Galo. É que a vantagem é muito grande, mas sei lá, né? Já vimos tanto no futebol. Você está confiante? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!